Pergunta: é válido fazer uma análise de correlação entre os ativos de uma carteira para definir a proporção dos ativos? A ideia é ter proporções similares entre ativos descorrelacionados e risco similar? Eu acho Vamos que assim, lá. a descorrelação, né, ela com certeza vale a pena. Você não está investido em tudo que vai só para um lado, né, 100% em bolsa. Então, isso é desaconselhado. E isso é desaconselhado desde sempre, né? Você pega os livros do Graham, nos anos 30, 40, 50, ele já fala, né? Tem um percentual aqui em títulos, né, em bonds, em título de tesouro, e tem um percentual em renda variável. Então, você pode... Ele falou isso aí, sei lá, 70, 80 anos atrás, né? E você pode... se a bolsa estiver subindo muito, né, você vai ter um percentual maior em bolsa. Aí você começa a comprar título. A bolsa caiu, despencou, né? Você vai comprar a bolsa, porque o título vai estar muito alto na sua carteira. Então você descorrelaciona as duas coisas e você compra na baixa sempre, ou o título ou as ações da bolsa. É uma coisa inteligente a se fazer, porque a gente tende a fazer o contrário. Né? Quando a bolsa está subindo, você fala, opa, oba, né? Vamos comprar bolsa. Aí a bolsa caiu, você está desesperado, você começa a vender bolsa. Então, a gente tende, como ser humano, a fazer justamente o contrário do que a gente deveria fazer. Né? É contraintuitivo você correr para um prédio que está pegando fogo, né, para subir nele, para salvar uma pessoa, enquanto está todo mundo fugindo. A mesma coisa é o investimento que está desabando. Você vê a bolsa caindo, né, de 120 mil pontos para 60 mil, e você investir em bolsa. Você fala, poxa, onde é que esse negócio vai parar? E se quebrar tudo? E se não... Você tem muitas dúvidas naquele momento que você está passando por essa situação. Então, todo mundo que pegou, investia já no ano passado, né, quando teve os 6 circuit breakers, ele sentiu isso na pele. Poxa, eu compro mais? Ou o que eu faço? Eu vendo tudo, né? Estou desesperado, eu não tenho dinheiro, não sei se eu vou ter emprego. Quando as incertezas são grandes demais, né, a gente tem medo, né, de fazer isso. Mas é o correto a se fazer. Né? Você ter investimento diversificado, descorrelacionados, um percentual, e você conseguir aportar justamente no momento que aquele investimento ele está te dando uma boa oportunidade, né? As ações caíram muito, ou então elas subiram muito, você aporta em renda fixa, porque a qualquer momento ali o mercado ele tende a retornar à média, né? E a gente fez uma live sobre isso, falando sobre retorno à média, porque nem tudo sobe para sempre e nem tudo cai para sempre, né? As coisas têm um determinado valor intrínseco, só que o mercado ele fica brincando, né? De comprar e de vender, de oferta e de demanda, e isso que estabelece o preço no dia a dia, que não é o preço normalmente correto daquele ativo, mas é o preço que é o preço comercializado, que é o preço da pedra que a gente chama. E aí, quando você fala da proporção, né, aí você tem que pensar em duas coisas. A primeira é, você está falando de prazo curto ou de prazo longo, né? Se você está falando de um curto prazo, então o investimento em um ativo descorrelacionado do seu ativo principal para curto prazo, ele significa uma proteção. Então, por exemplo, você vai fazer um determinado negócio e esse negócio tem um contrato em dólares, né? E você precisa garantir o valor daquele dólar em um determinado valor para garantir que você tenha lucro. Então você vai lá e contrata, né, um outro produto, né, que é um outro produto financeiro para segurar aquele valor. Né? Então você tem lá, olha, se o dólar subir, o que vai acontecer? Eu tenho um outro produto aqui que vai acompanhar e ele vai garantir com que eu receba aqueles dólares. Né? Então você faz ali uma proteção de curto prazo utilizando a correlação que você tem ou a descorrelação que você tem entre ativos. No longo prazo, os ativos descorrelacionados, eles vão ter que ser balanceados. Balanceados de que forma? Sempre o ativo que está na tendência de alta, você tem que ter mais dele do que o outro que está na tendência de baixa. Senão você vai ter um carro que está com a primeira engatada e o freio de mão puxado. Ou pior, você tem um motor puxando para frente e um motor puxando para trás. Ou você não vai sair do lugar, ou eventualmente um dessas duas pontas vai quebrar e você vai disparar para outra direção. Então essa correlação e essa descorrelação é uma ferramenta que você vai aplicar na sua carteira para você, primeiro, controlar a volatilidade dessa carteira, e a outra é você melhorar a exposição que você tem a um determinado risco. Tá? Então é uma técnica, a gente já fez algumas lives aqui falando sobre isso, em que você tem que ter cuidado, né? Em que você tenha, dentro dessa composição de portfólio, uma receita, né?
em que a quantidade de determinado ativo de exposição, ela vai estar equilibrada com o seu risco. Então, você pode ter, por exemplo, uma carteira que para um ativo, para um investidor A, né, ele tem os mesmos ativos de um investidor B, igualzinho, a mesma carteira. Só que a quantidade em que o investidor A está exposto é diferente da que o investidor B está exposto, porque o perfil de risco dele é diferente. E aí você vai moderando essa exposição para que, caso um evento aconteça em um determinado ativo, ele tenha uma consequência em uma carteira e outra consequência diferente em outra, né? Então, entender como isso funciona na montagem do seu portfólio é muito importante, tá? E você não pode ter todos os ativos numa mesma ponta, porque acontece isso que o Schneider falou. Se você tem um risco sistêmico, um risco que atinge toda uma cadeia produtiva, ou um setor, ou um produto em especial, você tem uma exposição muito grande naquele lado sem ter uma outra ponta que está imune àquele determinado risco, por exemplo. E aí você não vai ter um comportamento descorrelacionado e a sua carteira toda vai sofrer quando aquele risco se apresenta, entendeu? Então, entendendo quais são os seus ativos, entendendo qual a exposição dele, como eles conversam quando são expostos a uma determinada situação, é que vai fazer com que você se prepare. E você se preparar significa você saber qual o risco daquele risco aparecer, né, qual a probabilidade daquele risco se concretizar, e se ele se concretizar, quanto de prejuízo ele pode causar no seu investimento. Aí você vai moderando as coisas ali, colocando, né, ativos aí de forma a montar um portfólio mais bem distribuído na sua carteira. Mas é uma ciência bacana de se mexer, não é tão simples, não.